Olá, hoje vou falar sobre políticas públicas. O surgimento das políticas públicas como exercício do poder público nas sociedades democráticas mostra o avanço da cidadania e das formas políticas de organização dos cidadãos. Mas vocês sabem o que são políticas públicas? Políticas públicas são ações e programas criados por governos ou por entidades não governamentais que visam a melhoria da qualidade de vida da população, que se caracterizam como medidas que vêm garantir e colocar em prática direitos que estão previstos na Constituição Federal e em outras leis para promover o bem-estar social das pessoas. Nesse sentido, é importante compreender que as políticas públicas são resultantes da atividade política e que esta consiste na resolução pacífica de conflitos, processo essencial à preservação da vida em sociedade, e que envolve um conjunto de decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores envolvendo bens públicos, entendido como os outputs do sistema político. Há de se falar também de formas que afetam o sistema político, que são os inputs, que se caracterizam pelas demandas das políticas públicas, que podem ser, por exemplo, reivindicações de bens e serviços, como saúde, estradas, transportes, dentre outros. Demandas de participação no sistema político, como, por exemplo, reconhecimento do direito de voto dos analfabetos. Ou ainda, demandas de controle da corrupção, demandas de preservação ambiental e outras. Com as noções de políticas públicas, agora vamos fazer sua tipologia. As principais abordagens na análise de políticas públicas é a capacidade explicativa dos modelos. Com essa ideia, agora vamos fazer sua tipologia. As políticas públicas são divididas em 4 tipos, conforme a finalidade e áreas de influência das medidas. Esta é a classificação mais usada para a análise das políticas públicas e foi idealizada por Theodore Loïc, 1931-2017. Neste caso, vamos iniciar suas explicações com as políticas alocativas, que estão ligadas aos tipos distributivas e redistributivas. Políticas distributivas são aquelas que suas decisões geram mais impactos individuais do que universais, que denotem privilégios para determinadas localidades ou grupos sociais. O único conflito existente é a ampliação dos beneficiários da política. Exemplo, direcionamento de dinheiro público para áreas que sofrem com enchentes. Políticas redistributivas determinam perdas para determinados grupos sociais e ganhos para outros, constituindo as políticas sociais universais. Por isso, despertam reações demasiadamente conflituosas. Exemplo, a isenção ou a diminuição do IPTU para camadas sociais mais pobres da cidade e o aumento desse imposto para os setores de maior nível de renda. Políticas regulatórias estabelecem regulamentos em lugar de oferecer bens ou serviços, implicam definir as regras para a realização de empreendimentos para acesso a determinados recursos, impor critérios, estabelecer interdições e definir sanções aos atores e aos interesses beneficiados e prejudicados. Por isso, as políticas regulatórias têm forte potencial de conflito. Um exemplo, Código de Trânsito. Políticas constitutivas orientam as decisões que prescrevem as regras das condições gerais sob as quais vêm sendo negociadas as demais políticas. É considerada uma política estruturadora, pois trata da própria esfera de política e as suas instituições. Indica a criação e modelagem de novas instituições, a modificação do sistema de governo ou do sistema eleitoral, a determinação e configuração dos processos de negociação, de cooperação entre os atores políticos. Exemplo, uma lei que obrigue partidos políticos a escolher seus candidatos em processos internos de seleção e, posteriormente, apresentar listas fechadas aos eleitores. Espero ter contribuído para o entendimento das políticas públicas. Até a próxima! E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.